Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Calorão, hein? Pois é, eu fiquei espantado com o calor. Impressionante. Aqui nós estamos com 12 graus, amanhecemos com. Vai para 10 de madrugada, 12, vai até no máximo 20. E o verão acabou. Tivemos um verão quente aqui. O final do verão foi violento para Holanda, para um sistema holandês. Mas no Brasil está demais. Eu, quando morava no Brasil, lembro da minha adolescência, na Ilha do Governador, os verões eram quentes, mas eram 35, 36, às vezes, uma vez ou outra, chegava a 40 graus e logo vinha aquela chuva da tarde. Nós comentávamos com meus amigos, um deles até mora aqui na Holanda também, um amigão meu, nós ficávamos sempre falando, nós vamos sair e tal, para fazer ir à praia e tal, depois do temporal da tarde. Tinha isso, o temporal da tarde no verão, e as cigarras ficavam cantando, era uma alegria. Tudo isso mudou. E está mudando no mundo inteiro, o nosso clima está mudando. A mudança climática é uma realidade. Está sendo usado politicamente, claro, não tenho dúvida. O aquecimento global não, mas a mudança climática é real. Isso vai causar muitos problemas, está causando muito problema. Olha o que está acontecendo com toda a América do Sul, não é só o Brasil, não. Impressionante, eu fiquei impressionado e... nem pensar. Eu não tenho mais resistência para o calor. Aliás, o calor para idoso é complicado. No frio você põe um casaco, põe outro casaco, põe outro casaco, põe um edredom em cima, põe o duvet, como chama, e você segura a onda. No Canadá, nós passamos a 35 abaixo de zero, chegamos a 37 negativos. Nós tivemos em Quebec, nós fomos às montanhas, em Tremblant. Em Tremblant, pegamos 38 negativos. É terrível, mas você põe uma roupa e segura. Não é muito tempo que você fica ao ar livre, mas você pode se abrigar. Agora, com calor. Ainda mais no Brasil, que a energia é carésima, muito mais cara do que aqui na Europa, que está com... Estamos em guerra, com a economia de guerra. A guerra aí é outra. Bem, vamos começar nosso vídeo. Eu tinha comentado com vocês que eu ia falar sobre como é que esses tic-tacs, essas naves interestelares ou interdimensionais devem funcionar. Eu lembrei de Star Trek, evidente. A primeira diretriz da Federação Estelar diz o seguinte: é proibido a todas as naves e membros da frota estelar interferir com o desenvolvimento normal de uma cultura ou sociedade. Essa diretiva é mais importante do que a proteção das naves ou os membros da frota estelar. Perdas serão toleradas caso sejam necessárias para a observação dessa diretriz. A premissa principal da frota estelar, qualquer oficial da frota, todo oficial e qualquer oficial, está proibido de descumprir, mesmo ao custo da sua nave ou mesmo das suas vidas. O descumprimento dessa norma só é admitido para corrigir uma violação maior dessa diretriz. Nós temos aí que fica muito claro que a humanidade vai enfrentar vários dilemas ao fazer contatos com espécies tecnologicamente inferiores, se nós fizermos contato com seres inferiores. Nesse caso, nós vamos ter que decidir entre a compaixão humana e a razão vulcana, né? Os vulcanos são isentos de sentimentos, aparentemente. E essa diretriz sempre, em alguns filmes, é muito desrespeitada, porque é impossível, né? Você tem um coração humano, você não é um vulcano insensível. Mas as regras desse filme de ficção científica, que é um filme que tem uma série que tem mais de 50 anos, se desdobrou em várias e faz sucesso até hoje, encantou e encanta. Eu sou um fã de carteirinha, por causa do que está embutido na série clássica, né, nas outras se seguiram, não essas mais modernas, mas vamos ver que um planeta, para ser aceito na federação, ele tem que aceitar integralmente a Constituição que existe nessa federação, ter um nível tecnológico próximo ao da federação, quer dizer, ter a tecnologia de dobra e tal, e quando um planeta almeja fazer parte dessa federação, ele vai ter que passar por um período de quarentena até que ele possa ser considerado integrante da federação de fato. Inclui um planeta que não tenha guerras, que tenha liquidado as diferenças políticas, religiosas, etc. Nosso planeta está longe disso. Talvez essa seja uma das razões que nós não fazemos contato direto. Estamos na mão de piratas espaciais. Mas vamos lá. Isso aí vocês vão ver que é pertinente com o que eu vou falar na sequência desse vídeo e de outros. Não vai dar para embutir tudo aqui nesse vídeo, não. Sobre o possível funcionamento. Eu quero lembrar a todos que estão no canal, todos já sabem.
e quem está chegando agora caindo aí de paraquedas, ou porque veio avisado por alguém, o título lá do meu canal, do nosso, né, nem meu, de vocês, nem vocês, nem existiria. Falar bem claro, lendas e mitos. Eu estou lidando com lendas, mitos, histórias e ficção, porque é mais fácil falar quando é assim do que fazer uma afirmação. Não posso falar que é verdade, porque na ufologia e nessas teorias conspiratórias todas, todo mundo tem razão e ninguém tem razão. Então não tem ninguém, eu sou o dono da verdade. Não. Eu segui uma linha ao longo de décadas na minha vida, não tenho nenhum guru, não vou olhar canal de ninguém, eu tenho minhas próprias fontes, tenho uma biblioteca muito boa, já viajei por esse planeta, por tudo quanto é canto, fazendo pesquisa, conheci alguns dos grandes escritores de ufologia, como Jim Marsh, por exemplo. Então eu não vou acompanhar canal que faz a mesma coisa que eu falo. Vai na fonte, vai ver em livros, vai ver em blogs e fabrica lá a sua teoria. E a minha, quem acompanha o canal já sabe qual é, né? Eu admito as duas possibilidades, a interplanetária e a interdimensional, ou as duas juntas. A interplanetária que se usa de processos interdimensionais para poder sair de uma distância mais próxima que nós temos, de 4,5 anos-luz, a estrela mais próxima, poder fazer isso em um salto. Vamos ver como é que essa coisa pode funcionar. Como é que talvez seja essa tecnologia deles. É uma hipótese. Não ficar nem pulando aí, dizendo, você está falando fake news. Não. Eu estou lidando com hipóteses. Ficção científica, né? Bem, nós vamos falar sobre recuperações de destroços. Isso começou essa história moderna, porque isso é falado há muitos anos, há décadas, desde o final da Segunda Guerra Mundial, desde a década de 30. Vamos lá, em tempos modernos, agora, por que essa coisa toda veio à tona? Só em junho de 2019, o Luiz Elizondo, que todo mundo conhece, admitiu oficialmente que o governo dos Estados Unidos tem destroços de um OVNI em sua posse. E numa reportagem que saiu no New York Times, ele citou, essa reportagem cita o Dr. Eric W. Davis, que tem doutorado, ele é PhD, ele preside um grupo chamado Universo Primitivo, Cosmologia e Teoria das Cordas para Astrofísica e Física Espacial. Ele tem doutorado nessa área. Ele é da Universidade de Baylor, fica na cidade de Waco, no Texas. Pois é, o Dr. Davis, na reportagem, disse que ele fala o seguinte: o Sr. Davis, que agora trabalha para a Aerospace Corporation, uma empresa de defesa, disse que deu um briefing confidencial a uma agência do Departamento de Defesa em março. Ele fala nesse briefing sobre a recuperação de veículos de fora do mundo não fabricados no nosso planeta. O mesmo artigo emitiu uma correção para o ex-senador Harry Hyde. Harry Hyde, ele diz o seguinte, ele é um ex-senador democrata do estado de Nevada, né? Ele pressionou o governo pelo financiamento do programa de pesquisa dos UFOs. Ele disse acreditar que colisões de objetos de origem desconhecida podem ter ocorrido e que materiais recuperados deveriam ser estudados. Depois de investigar isso, ele diz: eu cheguei à conclusão que haviam relatórios, vários, alguns eram substantivos, outros nem tanto, e que havia, sim, materiais reais que o governo e o setor privado tinham em sua posse. Numa versão anterior desse artigo, continha comentários atribuídos incorretamente a esse senador, né? Então, ele diz o seguinte, ele tweetou em abril, ele colocou lá no Twitter, em abril de 2020, o seguinte, abre aspas, eu estou feliz que o Pentágono esteja finalmente divulgando essas filmagens, mas isso apenas arranha a superfície da pesquisa dos materiais disponíveis. Os Estados Unidos precisam dar uma olhada séria e científica nisso, né, porque isso tem uma potencial ligação com a questão de segurança nacional. Tem implicações muito grandes. Aqui é que é interessante, discutindo os metamateriais, quer dizer, os materiais exóticos que foram encontrados, o New York Times declarou, nessa reportagem, o seguinte,
Nenhum artefato de colisão foi apresentado publicamente para verificação independente. Alguns objetos recuperados como fragmentos metálicos incomuns foram posteriormente identificados em estudos de laboratório como feitos pelo homem. Em alguns casos, os exames de materiais até agora não conseguiram determinar sua origem. Isso levou o David, né, da Força-Tarefa UAP do Pentágono, a concluir que precisavam de ajuda. Ele disse, nós não podemos fazer isso sozinhos. O New York Times concluiu a reportagem com o seguinte: as restrições na discussão de programas classificados e a ambiguidade das informações citadas em slides não classificados dos briefings colocaram as autoridades que estudam os OVNIs na posição de incômoda imposição, né? Porque eles expõem o ponto de vista, mas não apresentam qualquer evidência concreta. E continua, né, em outro artigo também do New York Times. É bom o New York Times estar falando sobre isso, que era um jornal super conservador, jamais faria uma reportagem sobre UFOs, né? Os tempos mudaram. Ele diz o seguinte: os atuais responsáveis pela pesquisa estão agora preocupados com a ameaça potencial representada pelos objetos tecnológicos, né? Ou pelos objetos que têm uma tecnologia muito mais avançada que a nossa. E se a tecnologia foi recuperada de objetos caídos, que melhor maneira de tentar compreender como funcionam? Um objeto distante que caiu do céu e a posse desse objeto, né, recuperado, representa um salto muito grande, e isso vai trazer evidências extraordinárias. Numerosos associados do programa do Pentágono, com altas autorizações de segurança, né, e com décadas de envolvimento nas investigações oficiais de OVNIs, disseram-nos que estavam convencidos de que tais acidentes ocorreram. E com base no seu acesso às informações confidenciais, eles chegam à conclusão que isso é real. Mas os próprios materiais recuperados e qualquer dado sobre eles estão completamente fora do alcance de qualquer pessoa sem autorização, né, especial. E aí nós vamos lá para o Programa Avançado de Identificação de Ameaças Aeroespaciais, o AATIP, onde trabalhou o Luiz Elizondo. Ele diz o seguinte, que tem uma dupla natureza, né, esses objetos. Ele diz o seguinte: os fenômenos AAV de origem estrangeira, possivelmente incluindo fora do nosso mundo, estão aparecendo de formas que representam uma ameaça, ou uma ameaça futura. Pois é. Você não pode chegar aqui vindo de lá, e tão longe. Ou pode? É uma crença científica geral que a velocidade da luz restringe os viagens espaciais interestelares e intergalácticas. Isso porque mesmo que existisse uma nave espacial que pudesse viajar a velocidade de 299,792 km por segundo, que eu só arredondou para 300 mil km por segundo, isso durante um ano, quer dizer, um ano-luz, seriam necessários 3 anos-luz para que uma nave alcançasse a nossa próxima estrela, a estrela mais próxima de nós, próximo ao Sol, a estrela conhecida como Alfa Centauro, o que quer dizer que ainda é impossível. Alcançar sistemas solares ou galáxias localizadas a distâncias maiores poderia levar centenas e até dezenas de milhares de anos-luz. Albert Einstein disse-nos que apenas a própria luz pode viajar à velocidade da luz. E, portanto, nada feito em matéria sólida, como uma nave espacial construída na Terra ou em qualquer outro lugar do universo, poderia atingir a velocidade da luz e muito menos e mais rápido que ela. Se as restrições à velocidade da luz forem válidas, então qualquer extraterrestre inteligente que possa existir teria que usar velocidades abaixo da luz para se moverem pelo universo. Por consequência, muita gente ia ficar tranquila, né, por razões pessoais, né, com a ideia de que qualquer ET inteligente não pode chegar até aqui e vai ficar lá no seu mundo natal. Então estamos a salvo deles. Mas não é o que nós estamos vendo em volta. Há milhares de anos que nós temos relatos desses caras aqui em volta de nós, interferindo, às vezes diretamente, às vezes de uma maneira bem sutil. Né? Deixa eu botar a minha bengala ali lá. Então, se os ETs não podem chegar até aqui, então o fenômeno OVNI, ou UFO, teria que ser por imaginação.
Seria uma identificação incorreta de algo produzido pela natureza ou produzido pelo homem. Ou então eles são de naves espaciais fabricadas por extraterrestres que são nativos do nosso sistema solar. Pois é. E se eles são desse sistema solar, de que planeta eles são? E como eles são capazes de viver lá e fazer coisas como construir inúmeras naves espaciais de alta tecnologia, algumas de tamanho considerável, e fazer tudo isso sem serem detectados? E se somos vizinhos, por que eles são tão distantes, tão tímidos? Se uma pessoa sem credenciais tangíveis, né, sem respeitabilidade, sugere algo diferente do que a corrente científica acredita, os nossos cientistas acadêmicos irão reagir chamando essa pessoa de um ignorante, na melhor das hipóteses. Mas se um dos seus fizer uma sugestão tão estranha como essa, então alguns dos seus colegas pegarão a sua ideia e darão a ela uma consideração cortês, por vezes elogiando o criador da ideia, e concordam pelo menos em dar ao assunto um estudo mais aprofundado, coisa que nunca irá acontecer. Os cientistas que não concordam com a ideia original geralmente apresentam as razões pelas quais não concordam. Eles deixam isso registrado e quase nunca mencionam o assunto novamente. Vários casos do tipo mencionado acima estão atualmente circulando na comunidade científica. Um lado acredita que a velocidade da luz está sendo repensada e uma outra facção diz que a velocidade da luz não pode ser repensada. Acabou, fechou a questão. Então, no outro caso, diz que o valor matemático da constante da estrutura fina, também conhecida como alfa, está mudando. E outro grupo de cientistas diz que não é bem assim. E a propósito, se o valor da estrutura fina está mudando, então todas as teorias que tratam da forma como os átomos são mantidos juntos são inválidas e o universo deverá desmoronar muito em breve. Pois é. Então nós temos que descobrir, né, uma tecnologia mais atualizada para melhorar a nossa capacidade de reinvestigar o que pensávamos ser uma verdade e descobrir que as coisas não são exatamente como nós pensávamos que eram. Todo mundo conhece a teoria científica que sugere que o espaço pode ser comparado a uma folha de papel que você dobra e viajar, né, da parte superior ou inferior da folha para o topo, né? Tem várias representações disso. Ela cura com o lápis e mostra que você pode pular, dobrar o espaço-tempo e fazer em questão de pouquíssimo tempo essa viagem que levaria milhares de anos-luz. Mas a teoria vai além, dizendo que o espaço, como uma folha de papel, pode ser dobrado ao meio ou em quartos, fazendo com que o topo da página fique posicionado em uma camada diretamente abaixo da parte inferior da página. De acordo com essa teoria, isso faria com que o espaço no topo da página dobrada ficasse apenas a alguns quilômetros no espaço, né, da parte inferior da página dobrada. O truque, então, é produzir o tal buraco de minhoca, através do papel dobrado, ou tecido do espaço, e pilotar uma nave espacial através do buraco de minhoca. Só que é bom lembrar que essa teoria ainda é uma teoria proposta por cientistas da Terra, altamente conhecidos, respeitados. Mas está tudo ainda na prancheta, porque tem que aprender como criar um buraco de minhoca e dobrar o espaço. Para qualquer nave espacial viajar a grande distância no espaço, mesmo limitada ao nosso sistema solar, a nave espacial deverá transportar uma grande quantidade de combustível e, em seguida, combustível para trazer ela de volta. O uso de motores de propulsão iônica, que tanto se fala, resolve até certo ponto. E o problema do combustível interplanetário é gigantesco. Com os motores que nós temos, não vamos chegar nem perto de impulsionar uma nave espacial à velocidade da luz. Jamais. Pode ser Elon Musk, ou NASA, Rússia, o que for. Ninguém saiu ainda de um sistema inventado pelos chineses há 5.000 anos atrás. Um busca-pé. A ideia de usar a antimatéria como combustível, essa é definitivamente uma possibilidade. E aí a antimatéria é composta de antiprótons, positrons e nêutrons. Ela produz mais energia do que qualquer outro tipo conhecido de combustível até então. E essa vasta produção de energia ocorre quando a antimatéria entra em contato com a matéria, que é composta de prótons, elétrons e nêutrons. No nosso ritmo atual de produção de antimatéria, isso está sendo feito no laboratório Fermi. Serão necessários vários milhares de anos para produzir antimatéria suficiente para uma viagem só de ida a Alfa Centauro em velocidades abaixo da luz. Essa viagem poderia levar centenas de anos. Não é? Pois é. Então aí é que entra a história dos... Como é que esses caras estão aí? Como é que o tic-tac vem e aparece? Eu estou mostrando aí, depois, na sequência do vídeo, um vídeo que eu consegui na página do Greenwald, né, no Twitter dele,
Ele liberou vários documentos do Pentágono, tem uma infinidade de documentos, inclusive esses filmes. Tem muito mais filmes. Não são só aqueles que apareceram lá no Congresso americano, tem muito mais. Eles estão liberando aos poucos. Ele colocou lá vários, eu vou deixar depois o link do Twitter dele, em Deus, quem quiser, pode ir lá pesquisar, verificar tudo que eu estou falando, e copiar, se quiser. Está aberto para todo mundo. Uma das grandes vantagens ainda nos Estados Unidos é que você pode ter acesso a essas coisas. Está mudando. Né? No Brasil você não tem acesso a mais nada, porque quem manda é um juizeco aí. Né? Ditadura. Estão gostando? Vem mais imposto ainda, hein? Só para alertar, uma vez eu falei, cortando um pouco o assunto, um corte aqui, como fala o canal Geoforça, o Rubem Gonzalez, vou dar um corte. Né, no Canadá, aqui na Holanda, não tem carteira profissional, não tem 13º, não tem férias proporcionais, não tem nada disso. Entendeu? A coisa funciona direto, patrão empregado, negociação. E os sindicatos estão acabando no mundo inteiro. Eu nunca paguei, eu sempre assinava aquele papel. Agora aí, se não quiser pagar, tem que pagar uma multa. É na imposição, é na marra. Né? Então é isso, não tem carteira profissional, não tem 13º, não tem férias proporcionais, não tem nada disso. Você tem que mostrar o seguinte, o meu currículo é esse, você gostou? Eu vou trabalhar, então tá. Agora, não mente, que se mentir, tu tá ferrado. Ferrado mesmo. Vamos continuar lá com os extraterrestres, que fazem muito bem não terem contato direto com esse planeta guerreiro. Os extraterrestres, então, eles teriam criado uma tecnologia que lhes permite utilizar o conhecimento avançado que eles possuem sobre a estrutura da luz, bem como a luz realmente viaja nas vastas áreas do espaço-tempo. Isso tudo existe entre um sistema solar e todos os outros sistemas solares do universo. O que eles descobriram é como fazer essa ligação entre um sistema solar com outro. Existe um espaço, um vácuo, um espaço sem nada aí no meio. Sem nada, quer dizer, existem partículas desconhecidas. Talvez plasma, raio cósmico, ninguém sabe. Ninguém sabe o que existe depois da lente solar, é chamada de lente solar, essa região, essa bolha que é afetada pelo nosso Sol. Ela é gigantesca, ela é bem grande, mas no momento ela acaba, o Sol acaba, não exerce mais influência nenhuma, a luz do Sol também já não tem mais influência, nem atração gravitacional. Então as excursões de uma galáxia para outra também estão ao alcance desses extraterrestres que atualmente visitam o nosso planeta. Esses seres não são de forma alguma bonecos, são seres mesmo. Então, eles viajam por vastas áreas do nosso espaço-tempo, que existe entre um sistema solar e outros sistemas solares do universo. A lente da câmera estava suja. Eu coloquei o dedão, a imagem estava esquisita. Mas vamos lá, isso faz parte. Eu sempre quero pedir desculpa. Às vezes eu erro. No vídeo, há 2 vídeos atrás, eu falei das filhas de Tutankhamon. Não eram filhas de Tutankhamon, eram filhas de Akhenaton. A gente acaba se enganando, faz parte. A gente está gravando, eu não sou um profissional de vídeo. Eu fiz o canal para conversar com vocês, conversar com meus amigos virtuais. Bastante amigos virtuais, que bom. Então, às vezes, acontecem falhas, né? Eu uso um computador pequenininho, às vezes o celular, e brigando com os microfones, com a luz, que tem luz demais às vezes, luz de menos às vezes. Mas o importante é a mensagem e esse papo, né? Vamos continuar mais um pouco, o assunto é extenso, eu vou fazer vários vídeos comentando sobre esse sistema de navegação, possível sistema. Um autor que eu sigo aqui é o Wesley Batman. Esse camarada é maravilhoso, já é falecido, ele tem 3 livros publicados, tem esse Dragon and Chariots, né, Dragões e Carruagens, tem mais 2 outros livros, eu encomendei um agora, não consegui no sistema Kindle, porque não consegui baixar, eu paguei, ele não consegui processar, nem a Magdalena conseguiu. Daí eu voltei para a Amazon, reclamei, eles devolveram o dinheiro, aí fui atrás do livro físico, achei um na Inglaterra, em Londres. Comprei e vai chegar daqui a 15 dias. A Inglaterra não é mais comunidade europeia, então tem problemas de importação e o livro saiu o dobro do preço, mas vale a pena, porque ele é um cientista, ele é um PhD em matemática, ele é muito bom, ele foi conselheiro do Roddenberry, né, que criou a série Star Trek, essa coisinha maravilhosa aqui, que faz tanto sucesso. E ele participou de várias reuniões, ele deu a ideia das diretrizes da federação, ele deu a ideia da dobra,
espacial, ele deu a ideia do número da nave, que é a NCC 1701, que faz parte de um cálculo matemático que ele fez para explicar essa teoria toda de como é que a luz funciona. O camarada é muito bom nisso, tem vários inventos deles patenteados, já estão fechados e bem guardadinhos, que ninguém libera, mas nós vamos falar mais sobre ele, ok? É muito assunto, não dá para colocar tudo num vídeo de 30 minutos. Não ficar complicado pra caramba, e não, acho que já foi provado, como eu já disse, que as pessoas, algumas gostariam de assistir 1 hora de vídeo, outras ficam entojadas, como se diz antigamente, e não assistem tudo. Vamos devagarinho, todo mundo vai assistindo devagar, nós vamos conversando aqui, nesse papo informal, né? Aqui nós vemos nesse vídeo que eu tirei lá do Twitter, do Greenwald, um A10 Warthog, sendo o UFO fazendo tic-tac, pintando e bordando com ele. Faz slalom. Logo na sequência eu mostro uma fotografia desse avião, né? É um avião de combate à guerrilha, muito bom, excelente avião, super armado, com um baita de um canhão lá no nariz. Você vê que o tic-tac pinta e borda. Aí nós temos a imagem do A10, né? Mais uma sequência da filmagem. Tem várias filmagens, eu só peguei essa, mas são muitas, porque isso pode dar problema de direito autoral. A imagem vem com essas faixas, né, para não haver problema. Mas lá no Twitter e no site do Pentágono, que foi liberado, tem uma infinidade de filmes. Depois nós vamos ver o F-18, o Super Hornet, comparando o tamanho dele com o tamanho de um tic-tac. A imagem saiu desfocada por causa do sistema que eles têm de proteção, né? É difícil a gente conseguir imagem atualmente. Mas depois eu estou mostrando a imagem real do F-18, Super Hornet, para vocês terem uma ideia de como é esse caça. É um caça super bem equipado, de novíssima geração. E aí, na sequência, eu vou mostrar a vocês sobre o assunto do próximo vídeo, que é a manipulação da luz. Como é que, provavelmente, esses tic-tacs funcionam com o gerador de antigravidade, o sistema dos tic-tacs, como é a lente solar, como é que ela impede que a luz viaje para o outro sistema solar, e como é que, provavelmente, essa turma manipula a lente solar, a luz, para poder pular de um sistema para o outro imediatamente, de uma forma instantânea quase, ok? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Vamos ver se eu consigo gravar na quarta-feira, com a continuação desse assunto, tá bom? Um abraço meu e da Magdalena, se cuidem, até lá.